Seria bom se eu pudesse ver vocês, porque vai ser uma conversa assim bem pessoal, né, com vocês mesmo. Nada muito teórico. A minha intenção é ser bem objetiva, bem prática, assim, para conseguir inspirar vocês e também ajudar no que esteja aí impedindo, né, no seu a sua prática de meditação. Vamos, se puder abrir a câmera, né, fica melhor essa conversa cara a cara. Pronto? Pronto, 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 pronto. Então, vamos aqui. Uhum. Gente, Namaskar, boa noite, né, para vocês. É, faz um tempo, né, que eu já venho nesse caminho da meditação. Acho que também passo pelos mesmos desafios de vocês nesse processo de focar a mente, controlar a mente, ser persistente, né? Então, não, o fato de eu estar aqui hoje, né, como Didi Shivani, monge da Nanda Magra, isso não significa muita diferença, não, porque a nossa mente, ela ainda passa por um processo de lapidação que, enquanto a gente não alcança um estado de total liberação, a gente sempre está sujeito a ter quedas, né? Ainda mais que nós todos estamos vivendo numa mesma realidade de muitos estímulos externos. Especialmente agora, né? Eu falo assim, além dos estímulos externos, dos desafios externos que a gente também tem o que tira nossa estado de presença, a nossa atenção são também os estímulos digitais, né? Uso de celular, uso de computador. Então, tudo isso tem uma grande influência no nosso campo mental, especialmente quando a gente está fazendo um grande esforço para focar a mente, para ter um autocontrole, um estado de presença. E então a conversa vai ser meio por aí, né? Diante desses desafios, como que a gente pode melhorar, né, os nossos hábitos, pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia para a gente conseguir ter uma qualidade de meditação um pouco melhor, né? Com mais presença, com mais foco, né? Quando a gente começa a falar de meditação, meditação significa pensamento concentrado, né? Se você for pesquisar no dicionário, você vai ver ali, pensamento concentrado. Só que não é simplesmente o pensamento concentrado, né? Quando a gente fala em pensamento, a gente pensa em mente. No Tantra Yoga, Shri Shri Anandamurti, ele traz para nós que a nossa mente ela é como se fosse uma flor de bananeira, que ela tem várias camadas. Quando você olha uma flor de bananeira, a camada mais externa dessa flor, ela é dura, ela é rígida. E aí as camadas mais internas, quando você abre, elas são bem macias, bem sutis. E a nossa mente praticamente tem 5 camadas. A camada mais externa da nossa mente é o nosso corpo físico. Então, o corpo, ele é uma parte da mente. Normalmente a gente olha assim, né? As pessoas começam Antigamente as pessoas julgavam que corpo e mente não está conectado, ou tipo, matéria e espírito é uma coisa separada. E aí, quando as pessoas se enganam muito, quando elas entram no caminho da espiritualidade, antigamente isso, né? Agora nem tanto, de achar que o mundo material é uma ilusão. Né? Então, portanto, eu nego o mundo material, me refugio no mundo das cavernas para mim fazer a minha prática espiritual. Isso não existe, né? Shri Shri Anandamurti traz toda essa explicação científica de que mente e corpo está conectado e o corpo é uma camada externa da mente que precisa ter o cuidado básico mínimo para a gente conseguir se desenvolver psiquicamente e espiritualmente. Então, essa camada externa, a gente chama, né, a gente fala assim que é o Kamamaya Kosha, é onde está enraizado todos os nossos desejos. Então, o corpo físico, ele tem desejos, ele tem necessidades físicas. E essas necessidades físicas do corpo está muito ligado ao estímulo de prazer e recompensa, né? Então, quando você
Por exemplo, esse corpo com necessidades, quais são as necessidades desse corpo? É comer, é dormir, tem medo, né? O medo, ele é um instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, e também tem desejo de reprodução, que também está ligado com esse estímulo de preservação da espécie. Então, a gente tem esses quatro desejos, essas necessidades, e além dessas quatro necessidades, ela é bem instintiva, né? A gente tem essa tendência a de procurar aquilo que é prazeroso e a evitar aquilo que é doloroso, aquilo que gera sofrimento. Isso é uma coisa natural, né? Porque o sofrimento a gente entende que é algo que está ameaçando a nossa existência, né? A nossa preservação. E nessa busca de prazer, o que que acontece? Como a gente está falando dessa primeira camada externa da mente, naturalmente, como que a mente se relaciona com o mundo? Como que ela experimenta esses prazeres? Como que ela evita esse sofrimento? Através dos nossos órgãos sensoriais e motores, né? Então, os órgãos sensoriais que nós temos são tato, olfato, palato, visão, audição. E os órgãos motores, né? Caminhar, mover, tocar, enfim. Todos esses são 10, né? Esses nossos sentidos, eles são responsáveis por fazer com que nós experienciamos o prazer, né? Quando a gente entra em contato com um objeto prazeroso, a gente vai estimular, no nosso sistema neural a liberação da dopamina. Então, quando a gente tem uma liberação de dopamina, é onde a gente experimenta um certo prazer sensorial. E quando a gente tem a cessação da liberação dessa dopamina, a gente sente um estado de depressão, né, de repulsa, de dor, e a gente evita. Então, a dopamina ela acaba sendo esse elemento neurotransmissor muito responsável por isso. E o que que acontece? Nessa primeira camada nossa, a gente fica maior parte do tempo, se você for parar para analisar, vamos pegar um exemplo, né? Quando você vê algo prazeroso que te dá essa liberação de dopamina, você imediatamente vai usar dos seus órgãos motores e fazer uma ação para ter aquela experiência, né? Sei lá, vamos, por exemplo, você sabe que você vê um açaí, você está lá na praia, no calor, e você vê um açaí, e aí imediatamente você sabe que esse açaí é, né, gostoso, e você vai lá e faz a ação necessária para ter essa experiência de comer o açaí. Então você foi atrás dessa busca de prazer. E a mesma coisa é ao contrário, quando você está, por exemplo, andando tarde na rua e de repente você vê alguém te perseguindo. Você acha estranho, né? Não tem ninguém, tá todo mundo para dentro das casas, então você começa a sentir um sentimento de repulsa, de medo. Então você começa a caminhar rápido para sair daquela situação perigosa. Então essa também é um comportamento natural nosso de evitar o perigo. E aí, com base nisso, se você for parar para pensar, a maioria das ao longo da nossa jornada até aqui, a gente acaba repetindo muito esse padrão, né? Esse padrão de buscar os prazeres e evitar o sofrimento. E a gente fica preso nessa primeira camada da mente, que é apenas atender essa necessidade sensório-motora, que é o nosso corpo físico, né? Essa camada externa. E a gente tem que lembrar que a gente tem mais camadas mais profundas da mente que precisa de ser desenvolvida. Então, uma outra camada que ajuda a gente a controlar melhor esses impulsos, essa busca de prazer e sofrimento, é uma camada onde está um pouco da nossa racionalidade, né? A camada que vai ficar responsável para ajudar você a tomar decisões mais conscientes. Será que a busca por esse prazer, ele é saudável? Porque aí tem um problema. Quanto mais a gente corre atrás dos prazeres sensoriais externos, a gente cai num sistema de habituação, ou seja, de um certo vício de buscar prazer. Por quê? Quanto mais você experimenta uma coisa, mais você deseja, e porque você não está completamente saciado. A gente fala que você entra num modo de habituação,
porque aquela primeira experiência que você teve, ela já não está mais tão prazerosa na segunda, na terceira, na quarta vez. Então, o cérebro ele precisa de um estímulo maior de prazer para ter uma mesma experiência sensorial prazerosa. E esse é o grande problema da gente buscar o prazer nas coisas, dos objetos materiais. Então, a mente, ela gasta muita energia nessas buscas externas, né, nesses impulsos. E aí a segunda camada da mente, ela tem já um pouco dessa racionalidade, onde está o nosso senso de discriminação, o nosso pensar, a nossa decisão. Poxa, será que eu vou por esse caminho? Será que isso é bom para mim? Não, isso é prazeroso para o meu corpo, isso é prazeroso para minha mente, mas isso não, a longo prazo, isso não vai ser benéfico. Então, essa segunda camada, ela já tem a característica de você ajudar você a pensar, a refletir, né? Também é onde você consegue lembrar e para tomar a ação de experienciar ou repulsar é, tomar a ação de experimentar ou evitar aquele objeto, aquela situação, né? Então, essa segunda camada, ela já, ela já está mais conectada com o nosso neocortex, aonde vai ter uma influência maior sobre esses instintos. Então, é, só que o que que acontece? Quando as pessoas, hoje em dia, né, agora olhando para a nossa realidade, o que que a gente tem como desafio hoje que, que faz com que nós ficamos muito presos apenas nessas duas camadas? Porque depois dessas camadas, a gente tem mais três camadas da mente, que é onde vai entrar a nossa intuição, a nossa criatividade, o nosso senso de unidade. E por último, ali, nós temos a camada onde nós experienciamos que realmente somos o estado de consciência, né? Que nós não somos nosso campo mental, que nós não somos nossos pensamentos, mas nós somos um estado de presença aonde a consciência ela é permanente, ela é influenciável, ela é a observadora, né? Ela é quem guia, quem conduz a mente. Tem uma analogia para vocês entenderem, assim, imagina uma carruagem, né, com cavalos e tem lá a pessoa que é o cocheiro, quem conduz os cavalos e com a rédea, né? A consciência é como se fosse esse cocheiro que conduz esses cavalos e a nossa mente são os cavalos, né? Quem conduz esses cavalos são esse cocheiro, esse estado de consciência. Quando você não tem esse controle desses cavalos, esses cavalos eles se movem aleatoriamente para diferentes direções. E então é impossível você controlar, né? Então a mente ela precisa desse nível de consciência superior para poder conduzir ela, né? Um estado de consciência mais, como se diz, desperta, mais expandida para conseguir enxergar qual é o caminho, qual decisão deve ser tomada. Então, é ela que vai conduzindo para onde essa mente vai se mover. Então, dentro desse processo que eu falo, assim, agora a gente volta lá no ponto, né? Meditação é um processo de focar a mente e lidar com esse mecanismo, né? Com essas camadas da mente, especialmente com esses estímulos externos. Quando você pensa em meditação, focar a mente, a gente tem que ter muito claro qual que é o propósito da minha meditação. Por que que eu estou meditando e aonde eu quero chegar com essa meditação, né? Por que que eu tenho que ter autocontrole dos meus impulsos, dos meus desejos, né? O que que isso tem a ver com a minha meditação? Então, isso tem tudo a ver, né? Isso tem que ter bem claro qual que é o objetivo. Quando vocês entram na Ananda Marga, uma coisa bastante especial que vocês aprendem é que é uma meditação com foco em autorrealização espiritual, sabe? É muito diferente de uma meditação, por exemplo, de mindfulness, né? Não criticando, mas é que tem um foco, a gente tem um foco, propósito claro,
né, aonde a gente ensina para vocês o sistema de meditação com mantra, né? Com mantra ele tem uma, como fala? Ele tem um ritmo, ele tem um impulso, é uma frequência vibracional e ele tem um significado. Então, não é uma palavra também qualquer. Então, tudo isso são ferramentas que, se nós não aprendêssemos, né, do Shri Shri Anandamurti, levaria nem sei quantas vidas para a gente conseguir sozinho chegar nesse sistema aonde vai ter uma influência direta em todas as nossas camadas mentais, né? Então, a gente acha a meditação pode parecer algo simples, às vezes até é simples mesmo, é fácil, mas ela está atuando ali na nossa, nas nossas camadas mentais de uma forma muito completa, né? Por exemplo, aí voltando para a nossa realidade, com esses estímulos todos que nós recebemos externamente, a gente acaba esquecendo de quem nós somos. Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Né? A gente perde essa noção a gente se desconecta dessa consciência. A consciência é essa observadora dos nossos pensamentos. Né? E aí quando você entra em... Eu vou citar um exemplo bem mais real assim, da minha própria experiência, né? Agora, bem recente. O que eu percebi? Eu percebi isso, que alguns anos atrás eu não existia essas redes sociais. Acho que quando eu comecei a meditar não tinha, o máximo que tinha era Facebook, mas era uma coisa assim bem esquecida ali, né, no celular, que a gente só olha no computador, não tinha no celular, essas coisas assim. E olhando para hoje, eu vejo assim, meu celular tá cheio de Facebook, Instagram, né? Tem tudo ali, tem e-mail, quase não uso o meu computador. Então a minha atenção hoje em dia ficou muito mais distraída, né? Sendo, como se diz, o uso do aparelho celular com as redes sociais tomou muito mais meu tempo hoje do que antigamente. Trouxe muito mais informações para minha mente do que antigamente. E eu percebi uma grande influência na minha meditação também, né? A interferência que isso dá no nosso campo mental. Agora uma comparação, imagina, né? Antes não tinha essas tecnologias, essas redes sociais tão influentes assim. E era muito mais fácil a gente lidar com a nossa concentração, né? Era muito mais fácil a gente lidar com nossos impulsos, nossos desejos, né? Essa busca pela dopamina. E aí, hoje em dia você vê, a gente está tendo um estímulo dopaminérgico muito maior do que antigamente. Então, se antes a gente encontrava dopamina ao ir num lugar, ter uma experiência com a natureza, ou a encontrar pessoas cara a cara, ou sei lá, ter uma conversa, né? Pegar um livro, ler. Se a gente tinha antes, a gente fazia essas coisas na busca pelo prazer da dopamina, hoje em dia nós não estamos tendo esse contato real, mas a gente está recebendo esse estímulo dopaminérgico através das imagens, né, do contato ali, rolando o feed, né, das redes sociais. Então isso acaba gerando um vício muito maior. E esse vício tem um grande problema porque nos afasta desse estado de presença, de perceber quem eu sou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Qual que é o meu objetivo? Então a gente cai nesse outro lado que é uma grande armadilha silenciosa para o nosso processo de despertar da consciência que eu estou falando, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza, essa consciência de observar e identificar momentos do nosso dia a dia que a gente realmente se vê fora do estado de presença do aqui e agora.
Tá? Porque isso tem... porque isso tem a ver, sim, com o nosso processo de prática de meditativa. Aí, só para concluir essa ideia, o que antes era fácil, hoje está mais complicado por conta desse contexto que eu estou colocando aqui. Imagina você. Normalmente, quando você senta para fazer a meditação, você tem que lidar com seus pensamentos, concentrar a mente num ponto e ficar ali nessa luta, né, de colocar a ideação do mantra. Antigamente era mais simples, porque o ritmo de absorção de informação era muito menor. Então, o nosso campo mental ele não tinha tanta complexidade, né? Funcionava de uma forma muito natural. Hoje em dia, a gente tem um estímulo muito maior de absorção de informação. Então, além dos nossos pensamentos serem divagados, a gente tem um excesso de informação ali que precisa a ser purificado do nosso campo mental, que não são, muitas coisas não são úteis. Então você demora, o que isso vai exigir de nós na prática? Vai demorar, você vai precisar um tempo maior de meditação para o teu sistema, para a tua mente se acalmar, se tranquilizar e conseguir focar, né? E quanto mais você insiste nesse processo meditativo, mais você vai retornando para o seu estado de presença, de consciência, de quem você é, qual que é o teu objetivo, né? E isso vai ativando, vai colocando o nosso sistema cerebral a funcionar de uma forma harmônica novamente. Então, o que eu vejo assim, são pequenos, é isso que eu estou trazendo, são pequenos hábitos que se a gente tiver consciência e a gente começar a realmente usar a nossa energia para ter um cuidado com isso, nossa meditação naturalmente ela vai começar a ser mais ela vai ser mais fácil, vai se desenvolver, vai ser melhor, cada vez mais melhor. Então eu gostaria de falar algumas dicas, né, como melhorar esse momento que você senta ali para fazer a meditação. Isso eu já acabei de falar, né? Estar consciente do vício nas redes sociais. Eu estou passando por isso agora e está sendo muito bom porque eu estou conseguindo ver perceber a diferença, né? Eu já percebi a diferença e agora estou fazendo isso e estou inspirando a vocês a também fazerem o mesmo, né? Observar o tempo de uso das redes sociais e de procurar diminuir isso, ter uma certa disciplina. Primeiro observa e depois, quando você observa, toma consciência, isso já é um grande passo. Aí uma outra coisa que eu coloco em prática, assim, bem simples no meu dia a dia, é o uso da luz à noite, luz fluorescente, branca. Né? Isso completamente, nossa glândula pineal, ela precisa, à noite, da escuridão para ela funcionar bem e liberar o hormônio da melatonina, né, onde regula o nosso sono, onde regula tudo. Então, quando chega no final da tarde, troca suas luzes por lâmpada amarela. Essa luz branca, ela é muito forte e atrapalha o funcionamento da nossa glândula pineal, né? Tanto que eu vou dar um exemplo aqui do meu passarinho, da Nítya, né? A Nítya. Os passarinhos, quando escurecem, quando o sol se põe, eles se escondem e dormem. E eles vão acordar quando o sol nasce. A Nítya, né? Eu observei isso nela. 6:30 da tarde, 7 horas, escureceu, já se aninhou para ficar, porque tá escuro, eles não enxergam, né? E eles dormem, acordam no outro dia quando o sol nasce. E como ela tá nessa convivência comigo humana, eu percebi que quando a luz está acesa do quarto, ela não dorme. Ela não dorme e ela fica inquieta. Ela só vai dormir quando eu apago a luz. Então, a luz tem uma grande influência no sistema de sono dela. Né? Então, é a mesma coisa. Se você for pesquisar isso, vocês vão achar, né, uma explicação mais científica para isso. Mas realmente, na prática, acontece. Então, eu dou essa dica. Troca as luzes brancas por amarela. Eu adoro também usar velas à noite, né?
vocês vão perceber e diminuir as telas também. Diminuir as telas. Você precisa esse tempo, né, para o teu cérebro voltar a funcionar de uma forma saudável, normal. Para você descansar. E isso é um segundo ponto, né? Trocar as luzes, diminuir o tempo de luz à noite. Para você ir se recolhendo. E outro ponto, assim, que eu acho muito importante é você ter no mínimo 6, 5, no mínimo assim, o ideal saudável para dormir, tempo de dormir. Né? Shri Number te fala, no mínimo 4 horas você consegue sobreviver, né? Você não vai adoecer se você dormir só 4 horas. Seria o mínimo. E o máximo 7 horas. Mais que isso, a gente vai ficar letárgico. Isso vai atrapalhar nosso potencial mental. Você vai ficar uma pessoa letárgica e não é saudável. Então ele fala, entre 4 a 7 horas, você encontra ali como você se sente bem dentro desse período. Eu me sinto bem, por exemplo, dormindo 6 horas. 6 horas. Né? A média para mim me acordar bem, sem despertador, sem esforço nenhum. Então 6 horas. Então o que você precisa fazer? Conta 6 horas de sono e determina, eu vou dormir 6 horas, ou 5 horas de sono, ou 7 horas de sono, conta. Então, se você precisa acordar às 6 da manhã, então você conta que horas você tem que dormir para dar 6 horas e você conseguir acordar às 6 da manhã. Né? Ou se você está muito cansado, precisa dormir 7 horas, conta isso e coloca um despertador ali no seu celular e faz de tudo para seguir isso, porque esse é o maior luxo que a gente tem e a gente merece ter o descanso, né? Então a Ananda Marga, ela tem esse lema: autoconhecimento e autorrealização e serviço à humanidade. Se você não consegue tirar o tempo para você descansar, o mínimo que é dormir, imagina para você querer salvar o mundo, né? A meditação é uma prática que precisa você olhar para tudo isso. É importante dormir, é importante também comer saudável. Esse é o próximo ponto. Né? O próximo ponto, comer saudável. A gente tem uma influência direta nas nossas emoções, no nosso campo mental, que vem da nossa alimentação. É por isso que quem medita, né, na Ananda Marga, recebe a orientação de tornar a alimentação o mais sutil possível. Porque as energias dos alimentos, eles vão contribuir ou eles vão atrapalhar. Então a gente fala, o que é uma alimentação sutil que vai contribuir para o meu desenvolvimento físico, mental e espiritual, que seria, né, a sua prática meditativa, são aqueles alimentos vegetarianos que você vai precisar evitar. Eu vou falar aqui, ó, anota esses alimentos que não tem ainda, né? Eu estou fazendo assim um resumo, né, bem prático. Depois a gente abre para conversa, tá? Então tem ali, enfim, carne, animais, né, derivados de animais, carne, frango, peixe. Aí entra alho, cebola, cebolinha, cogumelo e folha verde de mostarda. Esses são os principais. Esses alimentos a gente deve evitar porque são alimentos que têm uma energia estática, que quando você come pode até ser benéfico para o teu corpo, mas ele vai fazer com que a tua mente fique densa, mais apegada na dimensão física. Então fica difícil você deixar a mente mais sutil, leve, para fluir num processo meditativo que é totalmente abstrato, né? Que é totalmente intuitivo. Então, quando a mente está mais densa, ela fica mais presa nessas camadas externas, nos nossos centros energéticos inferiores. E a meditação é um processo da gente elevar esse estado da nossa mente para um nível de consciência mais sutil, mais expandida, que seria aqui nesses chakras superiores em nós. Então, esse movimento de sutilizar, ele vai ficar muito mais fácil se a gente evita colocar energia densa para dentro. Então, essa alimentação é importante por conta disso.
Senão a gente tá meio que com... É a mesma coisa, assim, uma analogia, né? Você tá lá no oceano com um chumbo amarrado no pé, tentando nadar para cima para sobreviver. Né? Se você corta a alimentação, é a mesma coisa que você se liberar desse chumbo, e aí fica mais fácil para flutuar ali, né? E sair ali bem daquela situação. Então, a meditação é esse processo de sutilização e você precisa olhar para isso. O que você está consumindo que está te colocando, né, densidade? Isso entra alimentação, entra música, entra lugares, né, tipos de conversa, tipos de pensamentos. Então, é um processo de você... O Shiva que fala assim, o Shiva fala, né? Olha, um grande ensinamento dele é: você tem que controlar todos os seus... tudo que você consome com seus órgãos sensoriais. Né? Opte por consumir tudo aquilo que é energia sutil, positiva, né? Que te inspira para o processo de autorrealização espiritual. Então é isso, controlar o que você vai ouvir, ver, falar, comer, tocar, né? Sempre optar por estimular centros energéticos superiores. Então, a arte, hoje eu falo assim, né? A arte é importante também. Ela vai trabalhar ali uma camada da nossa mente mais sutil do que a racionalidade. Então a gente precisa ter contato com a arte, praticar arte e ter como referência algo que te desperte sentimentos positivos, de expansão. Porque se te desperta sentimentos negativos, o que acontece no nosso campo mental? A nossa mente, ela se retrai, se comprime, ela se densifica, contrai, né? E o nosso processo de meditação é um processo de expansão, liberação. Então tudo isso também é importante. A arte é importante. E aí, que mais de dicas? Outra dica bem prática, assim, é estabelecer o horário. Né? Horário. A gente está criando uma rotina nova, né? Um hábito novo. Então, o horário de meditar, sempre procura meditar no mesmo horário, para que isso vire um hábito e cada vez que, quando vai chegando perto daquele horário, fique mais fácil para você fazer a meditação, né? Igual assim, exemplo, né? Se você está acostumado a dormir 10 horas da noite, quando dá 11 horas você já está com sono, se você não dormiu. Aí, se você está acostumado a meditar todo dia, 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã, o ideal seria 5, né? Se você não medita naquele horário, você vai perceber que está faltando alguma coisa, né? Porque você experiencia o benefício da meditação ao longo do seu dia. Então, quando você senta para meditar naquele horário, você vai perceber que vai ser mais fácil, porque tu está condicionando que aquele horário é o seu horário de meditação, então vai ficando cada vez mais fácil meditar naquele horário. Igual dormir. Se você dorme todo dia às 9, 10 horas, quando chega aquele horário você está com sono, se você deita, você dorme. Se você não dorme naquele horário, você dorme mais tarde, você perde o sono. Né? Aí fica mais difícil dormir. É isso, a gente está disciplinando o nosso corpo, a nossa mente, tudo só com esse simples momento, né? Definir ali o horário da meditação. Estabelece isso e coloca alarme, e aí faça de tudo para, pelo menos a meditação da manhã ser num horário fixo, que é mais importante de todas. E aí antes de dormir, pode variar o horário, mas que seja... Aí a Núbia tá precisando dormir. Eu falei, né, Núbia? Dormir é um luxo e a gente precisa. Né? Eu tô quase encerrando aqui a minha fala já. Então é isso, o horário. Tá? 2 vezes por dia. É o mínimo. Aí o tempo de meditação. Como eu falei, né? São tantos estímulos externos e tal. Não importa se você está meditando pouquinho no início. Continua meditando pouquinho, 10 minutos, e vai aumentando isso para no mínimo 30 minutos. Então você vai ter que controlar a tua rotina, realmente fazer ali uma tabelinha, né? Coloca lá todo dia de manhã. O que é fixo, horário fixo, assim, pelo menos da sua prática, né? Coloca lá e coloca alarme.
É porque você tem que aumentar esse tempo de meditação para você conseguir perceber os benefícios da meditação também. Então, às vezes, 10 minutos não dá tempo suficiente para tua mente se acalmar. Né? Fica uma coisa meio corrida, meio mecânica. Então, você precisa ir treinando, 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 fazendo as posturas de yoga, que isso ajuda a sentar mais tempo, ajuda a trazer mais foco mental, né? Para você aumentar esse tempo de meditação. O ideal, né, quando você tiver um tempo livre, senta longo, faça uma meditação longa, esquece o mundo. Esteja com você, faça disso o seu momento realmente de recolhimento, de conexão, é uma prática espiritual. Né? Você mergulhar dentro de si mesmo. É a única coisa que nós temos, que é nosso, né? É o nosso tempo, a nossa presença, é o nosso, é algo que nós fazemos para nós que realmente vai trazer um certo nível, estado de consciência. É uma coisa interna que precisa ser feita e, e ser muito valorizada, né? Então, é um direito nosso. A gente tem que também colocar isso, como faz? Respeitar esse momento. Não, você respeita, mas as pessoas ao nosso redor têm que entender que isso é importante para nós. Né? É um direito nosso. E isso é importante para nós. Porque sem isso, como que você vai ajudar o próximo, né? Fica difícil. A gente adoece. Então, tudo isso é válido. E aí, deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu falei os pontos, né? Que são mais, assim, que ajudam. E aí, para fechar, né? Tem assim, na Nanda Marga a gente fala assim, sem yama e niyama, a meditação é uma impossibilidade. Olhar para esses pontos de yamas e niyamas. Né? O que eu preciso melhorar nesses pontos? São os 10 princípios universais. Porque sem ética e moralidade a gente não tem um mínimo de equilíbrio mental para conseguir sentar e fazer a meditação. Né? Aí tem dicas da própria meditação que eu poderia dizer, talvez ficaria para um segundo encontro, não sei, né? Depende do nosso tempo. Mas dicas da própria meditação que seria importante, né? Como sentar, como respirar, né? Como trazer a mente. Mas até aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ahn, eu falei, já deu uns mais de 30 minutos eu falando. Aí a Núbia falou que tá com sono, eu já fiquei preocupada já. Não posso me estender. Né? A Namaskar, Fabiane. Didi. Namaskar. É que eu tenho uma rotina bem regrada, né? A minha Eu tô meditação ligada. é 5 horas, no máximo 5h20 ali eu já tô, né? Então chega esse Uhum. horário, realmente, eu já tô assim, né? Já não consigo Isso. mais raciocinar. É oito h Mas, 50 da noite, né? mas Exatamente. foi ótimo porque a gente teve a nossa aula de formação final de semana, né? E Uhum. eu perdi esse conteúdo contigo. Eu acho que foi no Hum. domingo pela manhã, eu acho, né? Ou sábado pela manhã, Eu vou que é um dar uma olhada pouquinho. dá uma olhada no vídeo, porque ali eu falei mais de como você respira, como você senta, bem mais prático assim, né? Sim, sim, mais completo, né? Mas aqui eu consegui também captar algumas coisas que foi ótimo. Então, gratidão. Uhum. Foi super Muito válido. bom. Isso. A Fabi tá com a mão levantada. Pode falar, Uhum. Fabi. Oi, meninas, Namaskar. Namaskar. É, eu tenho assim, ó, a minha pergunta é assim, gente, a alimentação é ok, eu até já tirei, né, cebola, alho, tirei, meu marido nem percebeu, eu comprei um outro temperinho lá que é indiano, que Uhum. substitui o gostinho, mas tá mais tranquilo. Agora, o café. Para mim, o café é um problema, e eu sei que o café é estimulante, né? Estou tentando diminuir, mas eu ainda não consegui.
Esse é Então, um eu só detalhe queria muito saber o importante. efeito do café, assim. Eu O sei que ele é café, estimulante, mas... isso é muito importante tu lembrar. Eu até estava na minha lista aqui de o café, tudo que tem cafeína, estimulante, é considerado um alimento rajásico, mutativo, que deixa a nossa mente um pouco mais acelerada, mais agitada. Então, o Shri Krishnamurti ele fala assim, que é para controlar o consumo desses alimentos. E a dica que eu dou é, se você gosta, né, não consegue viver sem, consome antes das 3 da tarde. Depois Ah, das três ok. da tarde, não consome, porque aí vai, né, desequilibrar o seu sono. Então, consome antes das 3 da tarde, não consuma de manhã tão cedo, de estômago vazio, que é o que as pessoas fazem. Ah, vou tomar o café com pão ali e vou trabalhar. Gente, isso é ácido, é ácido, ácido. Vai machucar É, você internamente. Então, se alimenta de frutas, de o que for, pão, alguma coisa, e um pouco mais tarde você toma o seu ah, cafezinho. ok. Não toma de estômago vazio. Isso dá É, isso úlcera eu interna. faço. Isso eu faço. Hum. Eu já passei por isso quando eu não sabia dessas coisas antes da Nanda Amarga. Eu ia Então, pro tá. trabalho, a primeira coisa é aquele cafezinho, né? Uhum. Não, Nossa, de até o jejum, não dia. era jejum, era. Agora eu tomo água antes. Aham, Água morna. Eu tô tomando pois água é. morna, um Água copão. morna com limão de manhã, uma pitadinha de sal vai ser muito bom. Para quebrar Ah, essa então, acidez, né, da noite inteira de jejum ali, aham, vai ajudar tá, a deixar mais alcalino. Então, cuidem isso, tá? Né, tá, se tá bom. tem gente que gosta e eu sei, eu entendo, né? Que é uma coisa cultural, mas dentro ali, né? Não Uhum, tão cedo de estômago vazio e não depois das 3, no máximo até 4 da tarde, mas antes ali melhor. uhum. E o açúcar, tá? O açúcar é outro ponto que eu observei na minha jornada, que é um inimigo assim fatal né, do funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, tudo. Então, açúcar, gente, é um veneno, é uma coisa que é intencionalmente acessível e fácil em todos os alimentos, intencionalmente para deixar a gente dependente, né, do açúcar, vicia. E é terrível os efeitos. Pesquisem sobre isso, se que vocês quiserem ler, leia aquele livro do Sugar Blue, o doce amargo, acho que é Sugar Blue, doce amargo do açúcar, alguma coisa assim. Pesquisem sobre a influência do açúcar e controlem isso. Quando você come o açúcar, nossa, eu entro em estado de depressão se eu como açúcar, coisas com açúcar. É comer, dá uns minutos, deita e dorme, porque não funciona, tudo para. Então, evita o máximo. Isso deixa a gente bastante letárgico, bastante viciado. E aí é o problema, né, que a gente coloca o açúcar no café. Então é isso. Aí Eu pronto. fiz um jejum de 40 dias de café sem açúcar e eu consegui tirar. Já, e eu achava que eu nunca ia conseguir tomar café sem açúcar. E foi impressionante. Eu disse, nossa, mas é possível tomar café sem açúcar. E eu consegui. Aí eu não tomo mais café com açúcar. Isso É me isso. continuo. Então se vai fazendo essa transição, né? Vai tomando consciência, observando, nossa, todo dia eu tomo açúcar, meu açúcar tá aqui, né? Identifica primeiro todos esses pontos que eu tô falando aqui hoje. E aí traz consciência para esses pontos. E aí aos poucos você vai se programando. Nossa, eu vou diminuir, eu vou diminuir, eu vou diminuir. Hoje eu não vou. E aí você vai controlando. É você que vai ter que fazer isso, porque essas coisas, elas realmente atrapalham a gente sentar ali e ficar, né, meditando. Porque quando você tira tudo isso, vamos supor, você passa essa etapa de purificação e disciplina, quando você senta para meditar, realmente a gente consegue sentir paz. A gente se energiza, a gente se inspira, a gente sente paz, a gente sente felicidade, e isso não veio de fora, veio de dentro. Então é uma coisa assim que vale a pena. Parece que nunca vai chegar, mas é muito simples. A nossa natureza é um estado de felicidade.
O que atrapalha a gente a sentir isso são todas essas toxinas externas, essas distrações, esses vícios. Quando você purifica e volta no seu estado, né, de pureza, de essência, de natureza, o mais simples possível, você senta para meditar, você sente esse vigor interno. Você se conecta com facilidade. Você sente quem você está aqui agora, você está consciente, você está presente, você sabe o que você quer e a tua energia, a tua mente, você ganha domínio, foco. Então vale a pena, sabe? Um desafio assim de mudar, porque essas coisas que nós temos hábitos foram impostas pra gente. A gente aprendeu com a cultura, a gente aprendeu com a família, né? A mente ela tá condicionada a funcionar nesse molde. Então é claro que vai precisar de um esforço grande para você sair desses hábitos, purificar e estabelecer a tua natureza, né? A tua pureza. E só de você conseguir eliminar esses hábitos e você senta para meditar, mesmo o tempo que você medita hoje, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, você já vai sentir uma grande diferença. Uma grande diferença. Então, a nossa meditação, são microdoses de consciência que nos lembra quem nós somos, né? Que purifica tudo isso. Só que tu também tem que contribuir com essas pequenas mudanças de hábitos, né? De rotina e tentar, né? O máximo que tu conseguir para que quando você senta para meditar ser mais fácil, ser mais prazeroso, ser muito melhor. Ok, mais algum comentário? Eu gostaria antes de falar, não sei se vai dar tempo. Tem ali tem no chat, eu não sei se tu consegue ver o chat aí, mas a Tanmai Sim, perguntou se o gengibre também estimula a mente. o gengibre é algo muito bom para nós, mas eu não aconselho, por exemplo, tomar um chá de gengibre à noite, senão tu vai ficar meio alerta, assim, meio, né, desperto. Então tem que conhecer a natureza dos alimentos, né? O gengibre é Vivi, eu muito fiz a bom de pergunta, manhã. eu fiz a pergunta porque foi a maneira que consegui substituir o alho. Aí eu ponho no Ah, sim. arroz, eu tempero com gengibre. Eu também, eu uso pra tudo. Só à noite que se for tomar um chazinho, evita o gengibre que ele vai te, né, deixar mais acordadinho. Mas é muito saudável, muito bom, recomendo bastante. A gente só usa gengibre também para substituir o alho, né? Faz o gengibre no arroz, meninas? Refoga ele? Isso para mim é novidade. Eu não ponho no arroz, né? Mas A Núbia falou não, a Tamai falou a que tamar. Isso. Eu refogo ele no arroz, dou uma esquentadinha no óleo, azeite e bem pouquinho, sim, refogo assim e já coloco o arroz. Só para dar ah, aquela sensação de que eu tô temperando com alguma coisa. tá. Eu vou tentar fazer para ver se fica legal. Ok, temos uma pergunta muito importante aqui da Anurakti. Cadê a Anurakti? Anurakti. O que você diria para quem pratica meditação, propaga isso entre pessoas vulneráveis, mas se encontra em situação vulnerável, sem condições próprias para comprar o próprio alimento? Esse é um grande desafio da nossa prática espiritual, porque uma pessoa, quando ela está com fome, a mente dela está ali 24 horas pensando em como resolver esse problema. Esse é um grande problema. Tanto que o Sri Krishnamurti fala, né? Tem que garantir as necessidades básicas, senão fica realmente difícil ter algum tipo de paz mental para se mover nessa direção. É um desafio, Anurakti. É um desafio, né? Só que também, se você for parar para pensar, como que eu faria isso, né? A meditação, ela é um processo também que vai ajudar a gente a controlar desejos, impulsos, né? E dentro dessa prática também que nós fazemos, existe também a importância do jejum, né? Então, a ausência de alimentação, ela também tem um fator que contribui. Só que como fazer isso, né? Como trazer esse conhecimento para quem está ali? Talvez não falar muito sobre esses detalhes, mas
estar junto com a pessoa, né, proporcionar uma prática de meditação coletiva, que seja uma vez por semana, você tá ali junto, né, estabelecendo essa conexão bem humana, tentando ajudar no que for possível, mas estando ali junto e fazendo essa meditação coletiva, né? Eu E entendi, eu não sei se eu entendi certo, mas eu entendi que é a pessoa que ensina meditação estaria em condição de vulnerabilidade, né? Tipo, ou quem, a ah, pessoa pratica, ela ensina, mas ela não está conseguindo, eu né, entendi atender às necessidades materiais básicas dela, assim, né? Eu acho é isso, né? Não, mas eu li no plural ali, mas se encontram em situações, encontra no singular, sim. Entendi agora. Peraí, deixa eu reformular minha cabeça. Pois era, essa daqui é uma situação realmente difícil. Mas a pessoa é seta ou ela não Hum? quer estar? Assim, pensando, a pessoa é uma seta, ela Não, não. não. Por exemplo, vamos supor que você é alguém que ensina meditação para as pessoas. Só que Sim, você é uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade, sim, mas né? essa pessoa que ensina, ela tá nesse estado porque ela quer, ela não se importa com as questões materiais, é nesse sentido que eu tô pensando, não sei. Eu acho que não é bem por aí, né? É todo um contexto externo. Tem que, tem que, tem que procurar uma rede de apoio local, É, né? Uma rede de apoio local. eu Mas também podendo. orientaria isso, né? Procurar lugares onde ela possa fazer um cadastro, porque tem muitas, eu não sei onde mora e tudo, mas tem muitas instituições que fornecem cesta básica, né? Porque eu acho que esse é o caminho, né? Enquanto ela está desprovida de valor financeiro suficiente para suprir essa necessidade, seria buscar alguma instituição, né, e provar, né, ó, estou nessa condição que eu acredito que ela consiga. Sim. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode ver, conversar a Nurakti depois, para me entender melhor a situação, ver o que a gente pode ajudar nisso. Porque é importante, né? Ainda mais quando a gente está numa situação de levar um conhecimento, né? Tão importante para as pessoas, como que a gente vai conseguir fazer esse trabalho se nem a gente tem, né, condições. Então vamos conversar mais sobre isso depois para eu entender melhor o que dá para ajudar. Mais alguém? Isso é um tema muito importante, por isso que o Shri Krishnamurti ele fala assim, realmente o mundo material ele não está desconectado do mundo espiritual. Por isso que ele deixou pra gente todo um sistema de Prout, né? Que, vamos supor, né? Tem um livro que chama Após o Capitalismo, que é do Undada Maheswarananda, que realmente apresenta o Prout como a solução para esse individualismo, para esse sistema que é materialista, que é competitivo, né? E aí ele traz esse Prout apresentando ideias de cooperativismo, aonde esse tipo de situação, né, de pessoa, para exatamente eliminar isso, o tipo de situação onde as pessoas não têm alimento, não têm moradia, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, porque tudo isso, quando a gente não tem, realmente fica difícil a mente sentar em paz ali para fazer meditação. Então o corpo é importante, garantir essas necessidades é importante. Mas também dificulta, né, o processo, né? Dificulta o processo. Mas não significa assim, eu vou deixar de fazer porque eu não tenho, né? Não, continue meditando, continue se esforçando, né? E aí vamos procurando meios
para fazer com que isso seja acessível. Uhum. Gente, sobre a técnica em si, alguma pergunta? Nosso tempo já está dando 1 hora já, né? Já 9 horas. Agora mais assim, tipo, mais perguntas, assim, o que eu poderia ajudar, não sei, né? Assim, Tá? Eu tenho só uma dúvida, assim. Por exemplo, meditar no escuro, ok? Por sim, exemplo, acorda às 5 da manhã, ok, sai da cama, vai lá, toma um meio banho, né? Só para despertar, joga uma água na cara, e senta para meditar na cama, ok? na cama não é muito recomendado, né? Não? Tenha o teu Ok. tapetinho de yoga ali no chão, ou uma manta, uma Ah, tá toalha, bom. Só sai da né? cama e senta no chão. Isso, porque a Tá. cama tem energia, né? Energia do sono ali muito forte. É Então pior, é sai da verdade. cama e Uhum, senta no seu tapetinho. Não, procurem ter um tapetinho só para meditação, de preferência uma cor escura. uhum, Diz que o preto é muito recomendado porque ele acaba virando tipo um isolante das energias que vem do solo, né? Fica tipo um isolante, absorve melhor, não sei, a tua energia ali. Então a gente usa um tapetinho preto, senta sempre só para meditação e só você usa aquilo para isso. A Marjana também tá com sono. Gente, eu acho que quem tá tranquilo, pegou aqui as informações, tá liberado, né? Quem quer tirar dúvida, conversar um pouquinho mais, eu tô aqui. Nosso tempo já tá aqui no limite. Mais um pouquinho. Ok. Didi, eu queria fazer uma pergunta, então. Tá. Vamos lá, É, Ixi. eu tenho sempre uma dúvida com relação à glândula pineal. Uhum. Existe talvez um caminho para acessar isso realmente, ou isso já é um modo mais avançado? Ou eu sempre fico com essa dúvida e quero perguntar e sempre esqueço. Olha, a gente está fazendo tudo isso que eu estou falando é um sistema prático que vai gradualmente colocando você em harmonia do funcionamento glandular. O caminho que nós fazemos, que é avançado, seria um sistema dos asanas, práticas dos asanas da Ana Marga, que ali vai ter um efeito direto de harmonização nas glândulas, né, e harmonização dos hormônios. Esse é o caminho saudável, estável, né, que você vai progredindo com estabilidade. Esse é o caminho. Asanas. Procura fazer os asanas da Ananda Marga. Observar a alimentação e olhar especialmente esse horário, né, de dormir, não ficar nas telas à noite, dormir no horário certo, enfim. Mais alguém, gente? Gente, eu tenho uma, uma questão, né? Em alguns momentos dessa jornada, eu estou lá numa espiral de conseguir meditar, fazer os asanas, e de repente vem uma camada que, como se viesse uma neblina, aí não consigo mais fazer os asanas, a mente fica pesada, várias vítricas, pensamentos negativos, e, e por mais que eu tente ali, eu não consigo trazer essa consciência de me tornar consciente de que isso está acontecendo. Até o momento de dar um mesmo, para falar, opa, aconteceu alguma coisa, e aí depois vou tomando. O que você teria a falar sobre isso? Alguma forma de tentar trazer essa consciência, de trazer essa mente mais Isso, presente? isso seria durante os asanas? Não. Não,
períodos, assim. Em Hum, alguns, eu tô num aspiral positivo, consigo fazer os asanas direitinho, ok. e aí, de repente, um aspiral negativo que já não consigo visualizar mais nada, fazer mais nada. É, Tamai. Tamai, você recebeu iniciação, né? Então, esse é um momento assim. é, Se eu fosse você, né? Vamos supor, me colocando no seu lugar, o que eu faria? Eu naturalmente entraria no modo de observação, né? Ficaria no meu mantra ali, respirando calmamente, observando o que está acontecendo e lembrando da edição do meu mantra. E uma certa paciência, né? Porque isso a gente precisa um tempo, né, para que isso passe. Mas não se permitir estar muito tempo nesse estado. Então, assim, observa, procura compreender, né? Tenha paciência, espera passar um pouco, mas percebeu que está durando muito tempo, prolongando, e aí se conecta com o teu corpo. Vai fazer caminhada, vai correr, sabe? Movimenta o corpo. Se conecta, traz o seu estado de consciência de volta para o teu corpo através dos exercícios, dos asanas, né? E observa do que tu se alimentou antes de ter essa experiência. Procura investigar o que causou isso, né? O que está causando isso. Posso dar um exemplo? Acho que eu tive que tomar um antibiótico aqui e eu percebi eu percebi um estado de depressão. Do nada, assim, eu tomei 10 comprimidos do antibiótico, de repente, pum, me vi chorando, sem entender por que eu não estava com impulso de nada. Aí eu falei, cara, é um antibiótico. O antibiótico deixou eu num modo, assim, de existir apenas. Sem nenhum impulso mental, sem nenhum prazer, sem nenhum desejo, sem nada, assim. Achei até estranho, achei muito estranho. Aí eu fiquei, chorei, falei assim, mas não é normal. Aí eu comecei a pensar, o que eu fiz de errado, né? O que eu tô fazendo? O que tá diferente? Aí eu identifiquei, só pode ser. Aí eu parei, no outro dia eu já comecei a sentir meu vigor voltando. Eu já tô no segundo dia sem o medicamento que eu parei, antibiótico, e senti que eu renasci. Entendeu? Tem que ver o que a gente está consumindo. É. Namaskar, Namaskar. tudo bem, Didi? Namaskar, Lina. Então, ela fez esse comentário, acho que assim, acho que as experiências, acho que a gente tem que trocar, né? Sim, Eu com tô certeza. aí há 3 anos, né, que fui iniciada por você, e desse período aí eu tive alguns deslizes, sim, na minha vida, né, assim, onde eu me afastei, às vezes, da sadhana e tal. E eu percebi algo que me ajuda muito, né, a me manter firme na minha sadhana, é o Kaushik. Kaushik. Então, eu sempre, às vezes não faço atividade nenhuma, mas os 21 minutos eu faço, né? Assim, tento Muito bem seguir ali lembrado. todos os dias. E ele me fortalece muito, né? Em momentos de desafio, né? Porque a gente vive num mundo muito tamásico, né? Que a gente sempre ali, né? Com os desejos, tudo. E aí é o que me alinha, né? O que faz ali me fortalecer, além da minha sadhana, da meditação, alimentação, né? É um processo, né? E é o que eu sempre falo, né? Segura na âncora, você pode diminuir, né? A tá ali, mas não larga dela. Às vezes você vai ficar parado, né? Às vezes você vai dar mais sequência, vai seguir mais rápido, mas não solta. Isso. Foi o que eu fiz, eu acabei não falando, né? Quando eu parei o antibiótico, eu fui correr, fiz Kaushik, fiz os asanas, cortei o açúcar de novo, tudo cortei as redes sociais, né? Tudo que tira eu do meu estado de presença, né? E atrapalha a minha meditação, eu fui cortando.
Agora o negócio é sustentar isso. Tô sustentando, tô no... por enquanto tô sustentando. Mas é isso, o estado de consciência é em primeiro lugar. Identificar o que está te derrubando. E aí agir, né? Como ela falou, o Kaushik é maravilhoso. Maravilhoso. Por isso que E fala dança da expansão mental. Trabalha todas as camadas da mente, a dança Kaushik. Os asanas. E quem não sabe fazer os Kaushik, os asanas, está ainda chegando, né? A gente tem o Yoga das Irmãs para ajudar, que oferece essas práticas de manhã ou de... entendeu? Eu só colocar no Instagram ou entrar, pedir para mim que eu coloco você no grupo do WhatsApp da Yoga das Irmãs para tu receber o link. os próprios yamas e niyamas, meninas, quando a gente tá com algum deles ali mais fragilizado, isso nos derruba também. Mas sem falar que o processo espiritual, o desenvolvimento espiritual, ele é cíclico. Então, estejamos acostumadas. Às vezes a meditação vai estar maravilhosa e a gente acha que então a gente conquistou e só vai progredir, daqui a pouco ela fica ruim de novo. E todo o processo, a questão é como se também a gente estivesse vencendo testes. Então, a questão é no meio naqueles momentos de teste, seja porque a prática está difícil, seja porque está ruim, seja porque parece que tudo ao redor me impede de sentar e meditar e fazer as outras práticas, né? Os asanas, o que for. Nesses momentos, persista, porque aí você ganha muita força, mas vai ser difícil, mas persista. Vai ser difícil, vai ser chato às vezes, mas é assim que a gente vai se ganhando, se conquistando, tá? Né? E conquistando, assim, essa caminhada também. O pessoal tá abandonando, Didi. Tô Não, mandando. eu já liberei já. Falei, olha, podem Sim, ir, né? sim, é importante. Já Tchau, tá pessoal. Tô liberado. saindo. Boa Tá, noite, tá? queridos. Obrigada. Obrigada, Aline. Namaskar. Namaskar. Sim, podem ir, não Namaskar. precisam ficar, né? A gente. Isso. Namaskar também. Namaskar. Obrigada. Namaskar, Ishani. Namaskar. Boa Um noite. beijo para todos. Beijo. Didi, Yeah. Didi Shivani, quanto Sim. tempo já? Tá completando o quê? 2 anos que você tá aí? Vai completar 2 anos que eu tô aqui. 2 anos, não é? Voou. Foi em Aham. dezembro, né, que você foi, não foi? Dezembro Foi de... novembro. Eu cheguei aqui finalzinho de dia novembro. 10 de novembro de 2023. Foi, aí, ó, vai dar, dia 10 de novembro vai dar 2 anos, né? Voou, parece que foi ontem 2 anos. Sim, que- foi ontem. parece que foi ontem que você tava indo para o aeroporto. Passou muito rápido, Sim, muita saudade, tu viu? me ajudou, né? Com a bolsa lá. Meu Deus do céu, a Lina foi aquele dia foi um dia 007. Foi. Mas parece que foi Nossa. ontem que você foi, sabia? Mas foi ontem. Você sabe que eu Mas sinto foi- saudade desses momentos do Brasil. No Brasil eu tinha muito desses momentos 007. Sim. Aqui é tudo muito tranquilo. Da babulância, a corrida para venda lá da venda da babulância. Sim. Nossa, aqui eu tô em paz demais, é até estranho. Então, vai ter Estável. um retiro. Vai ter agora, dia 20 de novembro, vai ter um retiro lá na Nanda Parivara. Sim, a Didi Kamalika vai estar lá. Sério? Eu tô me programando para ir. Nossa, vamos, Lina, vai ser lindo, lindo. Pega o primeiro lote, né? Tu viu que vale a pena se inscrever no Sim, primeiro não, lote, o né? valor totalmente social, totalmente. É. E Até o dia 10. aquele valor está incluso a alimentação e tudo? Tudo. Eu não sei se vai cobrir custos, mas a gente foi meio louco, assim. Vai ser 450. São 4 noites, Não, eu 5 passei com uma dias. amiga, ela falou assim, ai, tem custo social. Eu falei, você quer? Aquilo ali já é custo social, minha querida. É muito. Eu não sei como é que vão dar conta, porque ainda, enfim, tem vários custos, né? Assim. Você vai estar lá? Sim, pessoal, eu vou estar. E Aham. você está onde agora? Você está... Agora eu tô na Bahia. Eu cheguei da Islândia faz 2 semanas. Mas você vai vir para São Paulo? Pô, vou dia 12 por aí. 12 de novembro, uns dias antes do retiro. Então vamos, me dá um toque, qualquer coisa, porque se eu for descer, eu vou de carro, porque você vai comigo. Tu vai estar onde? Em São Eu tô Paulo, em São capital? Paulo.
Eu tô em Ah, São Paulo, tá. capital. Mas eu chego Eu tô... dia 12, é muito antes. Ah, E eu você acho que vai eu já... antes. É, Você vai... bem antes. Eu acho que eu Ah, você chego vai e já pra vou lá. direto ali pro litoral, até Ah, para ir arrumando as entendi. coisas Não, lá, né? não, aí não. Eu pensei que É, você ia vir a ficar aqui na casa da Didi e aham. aí Não, depois seria você ia ótimo. para a próxima data. Mas se eu Não, for, seria assim, ótimo. Mas assim, ó, provavelmente vai ter gente querendo carona, daí também vai ser legal, né? Assim que o sim, pessoal tiver sim. inscrito, a gente criar um grupinho no WhatsApp para vocês se organizarem já Isso, com faz um caronas, né? grupinho que aí a gente faz a carona solidária também. Sim. Legal, legal. Eu tô já tô chamando uma galera também. Ai, que E bom, aí, vai se ser eu muito for, lindo. provavelmente vou no dia 19. Lá é maravilha. Você já foi para lá? Eu fui assim, eu fiquei uma hora só dei uma olhada lá a última vez que eu estive no Ah, Brasil. maravilhoso. É. Vai ser divino. Eu também. Eu recebi minha segunda e terceira lição lá com a Didi Shivani. Uau, foi lá, Eu entendi. fui lá para Sim, receber. Uau, sim, é que lindo. maravilhoso. Foi um privilégio mesmo. Eu quis ficar lá, né? Eu fiquei lá um mês, acho. E você Acho fez que um lá um mês e jejum de meio. não sei quantos dias, né? Você ficou muito tempo lá, Eu né? fiquei lá, eu fiz 21 dias lá. A Kaliane tava lá, foi muito incrível. Ai, como chama o nome dela? Lá de Portugal também tava lá. Isso, de Portugal também, é verdade. Nossa, Foi enfim. maravilhoso. Aquele retiro foi divino, foi muito bom. Por isso que eu Esse vai quero ser ir. melhor ainda. Ah, pois já estou me programando já Vai ser vou. melhor ainda. Esse vai ter o Dada Gyanananda, o Dada Shivananda vai estar, o Nossa, Dada vai estar muito bom. Mindrananda, e aí eu, Didi. Top. Por que eles não divulgaram isso? Tem que divulgar. Não Vai saiu ainda do divulgar. Dada Shivananda, porque o Dada Shivananda recém chegou de Portugal, então foi uma surpresa também. Ele chegou e já disse, não, gente, pode me incluir e tal, porque ele também é todo adepto, né, da... Nossa, vai estar muito bom. Eu vou viajar daqui pra lá, hein? Ah, venha, será muito bem-vinda. A Também quero chegar Kaliane, nesse retiro. E, a e quando Kali- que você vem para o Brasil? Não tem Não programação? tem data, cara. Eu até podia me dar um presente, né? Do nada assim, ó, aparecer aí. Ah, vamos fazer uma vaquinha, entendeu? Já para conseguir a passagem. Nossa, quando que vai ser? Ah, vai ser dia 20 agora de dia 20 novembro. agora de novembro. Caracas, até daria tempo, hein? É, venha. Não, Será muito não dá para atiçar essa Digitivane, Lina, não atiça. Ah, eu sou muito Mas eu não louca. quero, ela é minha Chari. Você não acha que eu não quero ela aqui para ela me É. dar a quarta Ah, lição? então atiça que logo ela tá aí. Aí Não, graças a Deus eu ela sou a vem, Chara, ela porque se eu me não dá a fosse, quarta eu não sei o que lição. seria. Eu tive a Kaliane, acho que não sei se ela tá aqui, mas a gente aproveitou cada cachoeira que tem naquele lugar. Nossa, é divino, né? É Aham. maravilhoso. É. E a Eu minha história meditei tanto lá que eu senti tédio até. Eu falei, nossa, já chega, já deu. Na hora de ir pro mundo. ali eu tenho uma história, né? No meu primeiro casamento eu morei ali, né? Ali perto, e Uhum. depois eu fui voltar ali num outro âmbito, né? Assim, é uma coisa assim divina. Assim, o Baba, ele faz umas coisas assim que você é inexplicável, né? Você fala, é só ele Ai, mesmo. eu queria ir. A Kaliane que vai conduzir uma vivência também de ecopsicologia. Tá aí? Ela, não Sim, sei se ela tá aqui. ela conduziu várias lá no dia que a gente fez. Foi incrível. Graças a Legal. Deus ela tava lá pra ajudar. Porque era só eu e ela. Ah, foi Você- aquele de mulheres, né, que vocês fizeram, né? Não era? Não. Não, foi outro. Não foi vários. Tinha homens também lá, né? Olha, eu vou até pesquisar quanto que tá uma passagem daqui, ó. Gente, é uma facada, esse é o problema. É, ele Sério. volta ainda por cima é muito Ainda em caro. cima da hora, assim, esquece. Gente, eu vou ter que ir, eu tô caindo Ixi, de Maria. sono. Aqui na Bahia, o sono chega antes, é impressionante. Ai, que delícia! Porque começa a escurecer cedo, Então, 8 horas Vamos da nós indo. noite. nos encontraremos, então, em breve. Sim, daqui a alguns poucos dias. Daqui a Coisa poucos dias boa, nos encontraremos, coisa boa. pessoalmente. Será Meu muito Deus do céu. agradável. Ai, vai ser muito bom, muito bom. Que bom, Lina. Nossa, eu fiquei atiçada pra ir, sabendo que vai estar o Dada Ganananda lá também, Dada Shiva, enfim. É, vai estar maravilhoso.
Ah, eu queria muito ir. Como que eu faço? Se Ai, teletransporta, Tiffany, deixa o corpo. Acho que lá ainda tá morando. Não, A o problema dica eu acho que não se... O problema teria que eu teria que pedir permissão, explicar o que eu vou Marcado. fazer, sabe? Fazer um planejamento, assim, ó, que já até me cansei. não, mas aí você já aproveita e fica o final do ano para ver a família. Olha que É, já beleza. faz a virada, né? Já faz a virada, hein? Joga Porque para aqui baba, Vivi. tudo para aqui, na verdade, também. Em qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo Isso. para e vai Joga para para suas baba. Baba famílias. já pode providenciar. Na meditação já joga no grupo lá e já deixa na mão. É, tô indo para um retiro no Brasil e não volto daqui 3 meses. Exato. Aí ele, você sabe que ele faz revoluções, né? Sim. Se aparecer o dinheiro do nada, então tá confirmado que é para ir. Isso aí. Então é isso. Obrigada, viu? Foi um prazer Vamos falar indo, com muito bom te vocês, ver. viu? Muito bom, bateu Namaskar. a Eu fiquei com saudade. vontade de ir depois da sua fala toda. Mas essa é a intenção. Tchau, um abraço, Namaskar. sinta-se Boa abraçada. noite, Namaskar. gente. Tchau, boa noite. Bom dia aí para você.